Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. O que eu vou falar aqui para vocês hoje é um padrão que a gente usa pouco, né? A gente usa pouco na Bluesoft, ele é muito fácil de ser implementado. Ele tem umas boas vantagens em relação ao jeito que a gente constrói as coisas, né? Se a imagem é um Lego, vocês já imaginaram que eu vou falar do Builder. Qual que é a intenção, né? Primeiramente, o Builder é um dos padrões criacionais que foi apresentado no livro de Design Patterns, né? Do Elements of Reusable Object-Oriented Software. Junto com o Factory, Abstract Factory, e a intenção dele é separar a construção do objeto complexo da sua representação, de um modo que o mesmo processo seja, que você possa criar diferentes representações utilizando o mesmo processo. Essa é a definição, parte da definição que está no livro. Eu não vou falar especificamente do padrão que está apresentado no livro. Eu vou falar de uma variação dele, um pouco mais simples, que é o Builder, que foi apresentado no livro do Joshua Bloch, Effective Java, página 11, para quem quiser ver. Ele é um padrão mais simples, né? Que é para a gente justamente, esses casos que a gente usa, padrão Java Bean mesmo para construir as coisas, ou o que eu vou mostrar aqui, que é o Telescope Constructor Pattern, né? Um nome bonito, ele é uma alternativa melhor para esses dois padrões, né? Então, esse Telescope Constructor Pattern vocês já devem conhecer, talvez não pelo nome, não sei se todo mundo conhece pelo nome, mas simplesmente é aquele padrão que a gente usa. A gente tem vários parâmetros na classe e a gente vai fazendo construtores para agregar todos eles, né? Então, nesse caso aqui, o exemplo que é do próprio livro, ele coloca esses dois primeiros como sendo obrigatórios e o resto como sendo opcional. Então você cria um construtor com os dois obrigatórios, chama o de baixo passando um parâmetro opcional e vai chamando o de baixo passando um parâmetro opcional e vai chamando até chegar no final. E aqui está um exemplo, né, de como ficaria a construção, né? Então você vai instanciar um objeto com esse construtor. Se você vai usar só os parâmetros obrigatórios, beleza, né? Você usou o primeiro e o segundo. Mas tem esse caso de baixo, que você quer colocar também, nesse Nutrition Facts, você quer colocar, além dos dois primeiros, você quer colocar só o FAT. Só que o Calories é o seu terceiro parâmetro, né? Então você é obrigado a passar um parâmetro para ele, para conseguir passar o FAT, né? Então, esses são os problemas, né? Muitos construtores a gente sabe que geralmente causam muita confusão. Você acaba tendo que entrar na classe para ver o que está acontecendo, né? Qual que você vai usar. E você é obrigado a passar às vezes, parâmetros que você não precisa. Tem a vantagem que, usando construtores desse jeito, como você não vai largar set adoidado para nenhum caso, né? Então você consegue ter um objeto imutável caso você precise. O outro é o que a gente mais usa, né? É o Java Bean mesmo, o Java Bean Pattern para construção, que você cria a classe, todos os seus atributos aí, get set para todo mundo, né? Get set para todo mundo, e na hora de você construir, né? Você faz o new pelo seu construtor default mesmo, e vai fazendo set de tudo que você precisa, fazendo set, né? E quais são os problemas, né? Então, tipo, você tem essa construção dividida em chamadas múltiplas, né? Então você tem, em determinado ponto, seu objeto ainda é inconsistente. Se você quiser validar a consistência do seu objeto, o que você vai fazer? Você vai criar um método validar, chamar depois que você fizer tudo, e, sei lá, onde é que você vai colocar isso aí para validar a consistência? Fica mais complicado, né? E como você largou set para todo mundo, imutabilidade você não vai conseguir. E aí vem a alternativa que é mostrada no livro, né, que é fazer a construção do objeto através de um builder. Esse exemplo é exatamente o que está no livro. É a forma que ele usou para fazer esse builder, né? Tem outras formas. Tem gente que não gosta de receber o builder no construtor da própria classe, quer receber todos os parâmetros na hora que você for construir, né, mas essa aqui é a forma que ele usou no livro. Então a gente só vai ter as propriedades e um construtor privado para construir essa classe, né? E dentro da própria classe a gente cria uma classe estática chamada builder com todos os nossos parâmetros. A gente repete os parâmetros lá de cima, né? E aí vocês podem ver que aqui nesse exemplo, né,
os dois parâmetros obrigatórios, né, são colocados como final, que você vai ter que apresentar esses valores na hora da construção do builder mesmo, né, quando você chamar o construtor do builder. E aí para os outros parâmetros você vai fazendo os seus métodos, né, e a característica do builder é que você sempre retorna o próprio builder, assim você consegue fazer chamada encadeada na hora de montar, de construir seu objeto, né? Que você consegue montar uma DSLzinha bonitinha, tal, fica mais facinho de ler, né? De escrever também. Então, todos os métodos aí, né? Os outros parâmetros opcionais. E no final, você tem o método build, que é realmente ele que vai construir, que vai te devolver teu objeto, né? Então é só nesse ponto que você vai ter, depois de passar todos os parâmetros, que você vai realmente ter o seu objeto construído. E aqui é um exemplo, né, de como ficaria, como fica, né, usando um builder. Já no construtor dele você pode passar esses dois parâmetros obrigatórios, né, e você vai chamando, né, .calories, .carbo, .build. Construir meu objeto. Não precisei passar fat, não precisei passar o outro que acho que era sódio, não lembro. E quais são as vantagens, né? Vocês perceberam, é mais fácil de ler, é fácil de você escrever, você construir, né, o seu objeto. Você pode passar um conjunto de parâmetros relacionados também no método, você não precisa passar só um parâmetro, você pode passar dois, se fizer sentido passar os dois, você pode criar, fica fácil de criar validação para o parâmetro quando você está no método, quando você está passando os parâmetros, você pode, sei lá, largar uma illegal argument exception, logo nesses métodos que setam os parâmetros, e no build também fica fácil você construir um método de validação na própria classe, para validar a consistência dela, e largar uma illegal state exception lá. Fica muito fácil, né? Então você garante que você vai devolver teu objeto consistente, sempre, né? Se você tiver todas essas validações. Então fica mais fácil de chegar nisso aí. E você não precisou, se você precisar de imutabilidade, você não precisou largar nenhum set para construir a classe. E aí as desvantagens que, né, praticamente não são nem desvantagens. Você tem que construir uma classe a mais, né? Porque você tem que ter a classe do builder. Ele é mais verboso do que o Telescope Constructor Pattern, comparando, por exemplo, em relação à imutabilidade. Mas isso aqui é coisa de preguiçoso, né? Não querer criar uma classe a mais, né? E aí eu peguei um exemplinho do nosso código e, né, transformei, né? Usei o padrão do builder. Esse processo fiscal, arranquei tudo que tinha, deixei só esse construtor privado aí por causa do Hibernate. E aí tem esse outro construtor que recebe o builder, né? Mesma forma que o outro exemplo. E aí eu criei o método, né? Com descrição resumida, recebe descrição resumida, com descrição complementar e o método build no final. E aí, onde ele gera chamado, né? Nesse criar e preencher o processo fiscal, se não der exceção aí, se não der passar nessa validação, na hora de criar, vê como fica fácil, né? Só você faz o new da sua classe, .builder, passa o que é o obrigatório, e aí fica, né? Com descrição resumida, com descrição complementar e .build. Muito fácil de ler, inclusive, né? E aqui é como era antes, né? Que a gente usava, né? Foi feito com Java Bean. E era isso aí. Muito obrigado. Vou deixar minhas redes sociais para vocês, se quiserem, vocês me acham.